Trazer agora atualizações de um caso que aconteceu em agosto desse ano aqui em Florianópolis, um dos casos mais revoltantes envolvendo uma criança, o menino Moisés de 4 anos, que chegou a ser levado ao multi-hospital lá no sul da ilha pelo padrasto e pela própria mãe. Agora, o problema é o seguinte, quando ele foi levado lá na UPA Sul, multi-hospital, o pessoal já constatou que ele estava sem os sinais vitais. Esse menino tinha morrido. E ao longo das primeiras informações levantadas, foi constatado que o pequeno Moisés, esse anjinho de 4 anos, foi torturado, agredido de forma cruel dentro da própria casa. E o padrasto foi indiciado e preso. E o Jean Ferreira vai trazer atualizações para a gente sobre a situação envolvendo a mãe, que num primeiro momento a justiça entendeu que ela não estaria diretamente envolvida nas agressões, mas poderia estar acobertando isso e não procurado as autoridades para relatar o que esse menino passou, infelizmente, que levou à morte desse anjinho. E agora o Ferreira atualiza para a gente para saber, então, como ficou esse caso. Jean, informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto. Uma notícia triste, né, que a gente precisa trazer aqui de volta, porque aconteceu em agosto, como você bem falou, no dia 17 de agosto aqui na capital. E agora uma novidade importante nesse caso é justamente, no caso do menino Moisés, de 4 anos, foi levado ao hospital já praticamente morto ali, constatado essas torturas, esses maus tratos pelo padrasto. No primeiro momento, a mãe e o padrasto tinham sido levados preventivamente à prisão. Depois, a justiça entendeu que a mãe não tinha responsabilidade, estava trabalhando no local ali e havia sido liberada. E o padrasto, ficou preso ali preventivamente já por conta da morte do menino. Agora, ontem, nessa terça-feira, o Ministério Público, enviou mais uma vez essa denúncia contra a mãe e a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu aceitar a denúncia contra Larissa, identificada como a mãe da criança aí. A Justiça agora entende que Larissa deve responder pelo crime de omissão imprópria, ou seja, nosso direito aqui significa que quando ocorre a falha, daquele que tem o dever de garantir segurança, a alguém, a criança, não faz isso, Como você bem trouxe aí, ela acobertava, as práticas aí e as torturas desse padrasto, do companheiro contra o próprio filho. Então, com a morte aí dessa criança agora, ela vai também responder como réu nesse processo pela morte do menino Moisés. Anteriormente, o juiz já tinha rejeitado essa denúncia, expedido a liberdade da Larissa por conta de não haver provas suficientes contra ela. Mas agora, nessa nova decisão, reavaliando, essa decisão saiu por 2-1. A gente procurou a defesa da Larissa, que informou por nota que respeitam, mas não concordam com a decisão do tribunal. Como a decisão não foi unânime, ou seja, foi 2-1, teve um voto a favor da Larissa, a defesa vai entrar sim com um recurso agora, com um embargo do tribunal sobre essa decisão. Esse recurso vai servir justamente para que o tribunal revise, essa decisão por conta do voto favorável à Larissa. Ela segue em liberdade enquanto o processo também tramita na justiça. Relembrando o caso, mais uma vez, Zanotto, aconteceu lá no dia 17 de agosto, recentemente. Hoje está completando aí 4 meses desse episódio, quando Moisés da Silva, de 4 anos, que também depois foi identificado, foi diagnosticado com um autismo, do espectro autista, chegou no hospital, no multi-hospital, levado pelo padrasto, quando, segundo relatos ali dos vizinhos do local da casa, eles moravam lá no sul da ilha, no bairro da Tapera, ouviram gritos, vindo de dentro da casa ali. O menino já estava desacordado, os vizinhos ali se reuniram, se prontificaram, levaram em um carro de um dos vizinhos o menino até o multi-hospital e lá foi tentado essa reanimação por mais de 1 hora, mas não foi trazido de volta e acabou sendo confirmado o óbito ainda lá no local, no multi-hospital. No momento ali o pai, até segundo o relato da polícia, fingiu um desmaio, e depois a polícia ali
já levou ele preventivamente preso juntamente com a mãe. A mãe, no momento desse fato, estava trabalhando em um supermercado, chegou depois lá quando já tinha sido confirmada a morte do menino. Agora esse processo continua tramitando aí na Justiça e a gente continua acompanhando também esse caso. É bom também frisar, viu, Zanotto, a gente tentou contato, nossa produção tentou contato com o pai do menino, o pai biológico do menino, que já havia denunciado também ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já acompanhava esse caso lá na casa do menino, né? Mas a gente não conseguiu contato com o pai dele sobre essa nova decisão agora. A gente continua acompanhando para também saber qual vai ser o desfecho aí no tribunal sobre esse caso triste, chocante, uma tragédia que aconteceu aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, com esse menino de 4 anos, viu, Zanotto? Obrigado, Jean. Daqui a pouco ele volta com mais informações ao vivo. Maria Esther, nós estamos agora finalizando a edição, porque eu cheguei agora há pouco com o Ari Alencar, da reportagem que fizemos hoje pela manhã, mas um daqueles casos